E o amor de Deus por nós é imensurável. E Ele é derramado nos nossos corações todos os dias. O Senhor tem te cercado de benevolência, de graça e de misericórdia. O Senhor tem te cercado de favor. O Senhor tem coberto a sua vida de uma forma divina. Deus ama você. O Senhor tem estado sobre a sua vida de uma forma no passado, no presente e no futuro, fazendo com que todas as coisas venham a contribuir para a sua história. Deus tem pensamentos elevados a respeito da sua vida, pensamentos de paz, pensamentos de bem. Deus ama você. Deus tem cuidado de você de uma forma totalmente diferente, de uma forma onde a exortação dele vem te animando, te ensinando, te ajudando a crescer e amadurecer cada vez mais. Deus tem cuidado da tua alma. Ele não tem estado apenas do lado de fora da tua vida, abençoando você. A maior bênção de Deus tem estado dentro do teu coração, onde Ele tem visto as suas necessidades espirituais e emocionais e tem ajudado você. Deus ama você. Senhor, nós te pedimos que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha ministrar sobre nós a tua palavra, que nós possamos sair daqui, todos nós, recriados pela tua Escritura, abençoados pelos teus mandamentos, estruturados, ó Deus, pela tua lei. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Abra comigo a sua Bíblia em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Nós sabemos que estamos numa jornada chamada vida e que todos nós temos a nossa casa para voltar, o nosso destino eterno, assertivo, que é o céu. E temos aprendido diariamente com Deus e temos produzido frutos que têm agradado ao coração do Senhor. Gênesis capítulo 3, versículo de número 1. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Podem se assentar. Existem algumas questões que muitas vezes, em algumas meditações suas, você deve pensar. Por exemplo, por que Deus quis criar o homem? Por que tanto amor a um ser feito de barro? Por que dar a esse ser feito de barro as faculdades dele mesmo? Você nunca parou para pensar nisso? Os anjos são criaturas de Deus também, e Deus criou os anjos, mas Ele não criou os anjos como Ele criou os homens. E quando Deus criou os homens, Deus já havia criado os anjos. E Deus pega do barro e Ele forma um ser, e neste ser Ele coloca 3 faculdades similares, semelhantes a dele: mente, pensamento, sentimento e vontade. As 3 faculdades de Deus. É óbvio que as faculdades primárias dos nossos pais no Éden, antes do pecado, não se equipara às faculdades de Deus, que é onisciente, onipotente e onipresente. Mas Deus cria o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. E Satanás olha aquilo
e ele fica com um sentimento chamado inveja. Satanás começa a ter inveja do ser humano, daquilo que o ser humano possuía, que era de Deus, as faculdades similares a Deus dentro do ser humano. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, ele vê que Deus cria um jardim, planta um jardim com todos os recursos, com todas as situações adequadas e coloca o homem ali. Ele havia sido despejado do céu. Então, ele vê um ser feito de barro, recebendo... Abaixa para mim o retorno um pouquinho, porque eu fico incomodada com a minha própria voz. Nós tem que ser um pouco chata, senão nós vira anjo. A grande questão é, o que Satanás vê? Ele vê ele expulso do céu, sem lar. A terra não é de Satanás. Ele jaz no mundo. Mas a terra não é dele. A terra é de Deus. Então, ele vê expulso e o homem com lar. Ele se vê perdendo todas as características divinas que Deus havia posto e tudo transformado em mal, e o ser humano recebendo assimilar das faculdades de Deus. Começa a existir dentro do coração, eu falo coração, dentro de Satanás, um desejo de fazer com que o homem perdesse, eu quero que ele perca tudo aquilo. Eu quero que ele venha a perder tudo isso. Eu quero tirar dele o jardim, eu quero tirar dele assimilar a semelhança das faculdades de Deus, eu quero roubar, porque ele veio para roubar, matar e destruir. Eu quero tirar tudo dele. E Satanás teve êxito. De que maneira ele teve êxito? Ele teve uma estratégia de diálogo perfeita. Essa estratégia de diálogo ainda é a mesma que ele tem comigo e com você. A primeira aparição dele foi com uma interrogação, parecendo algo como uma curiosidade, fazendo com que Eva entrasse em uma situação fechada. Qual era a situação fechada? A lei de Deus. O mandamento de Deus é: esta árvore não se come dela. Ponto. Mandamentos são situações fechadas. São portas fechadas que eu e você não entramos. Mandamento é mandamento, é ordem. Deus manda, ele outorgou, acabou. O que Satanás fez? Analisa o primeiro ponto. Foi assim, é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Não foi assim que Deus disse. Deus disse o contrário. Você vê no capítulo 2, versículo de número quê? 16. De toda a árvore do jardim comerás livremente. Ele usa a mesma palavra. O que ele causa em Eva? Ele causa nela uma entrada. Ele não ia direto chegar nela e dizer assim: coma dessa árvore porque é uma árvore boa. Não. Ele atraiu ela com uma interrogação. Ele usa algo na faculdade racional dela para que ela pudesse pensar, para dar uma explicação para Satanás. Porque ela teve que pensar para dar uma explicação para Satanás. Ela teve que pensar para poder responder. E na resposta ela entra no assunto. Assunto mandamento não é para mim, não é para você. Lei não se discute. Leis de Deus não se discutem, são leis. E quando eu e você usamos a nossa faculdade racional para querer entender os mandamentos, para querer explicar os mandamentos, para querer compreender os mandamentos, nós já estamos pecando. Por quê? Porque mandamento é fechado. Mandamento, a questão do mandamento é obediência, só. Aí a Bíblia diz assim, que ela disse: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Ela dá uma explicação já exagerada, já com uma pitada, com um atenuante exagerado. Nem tocareis. Deus não falou nada de tocar, Deus não falou para comer.
Versículo 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Aqui está a questão racional do ataque de Satanás na mente humana. Diga comigo: convicções, certezas. Quando Satanás trabalha na mente do homem, ele não trabalha, ele começa com o questionamento, ele começa com a interrogação, ele começa com a vitimização, porque foi isso que ele disse para ela. Ele disse: de todas as árvores vocês não podem comer. Ele trabalha com a vitimização. Quando Eva recebe a pergunta, fazendo uma situação ampla, uma visão ampla daquilo que ela estava vendo, nem tocareis, ele entra com uma convicção mentirosa. Por quê? Porque naquele momento Eva estava aberta a acreditar naquilo. É um pouco complexo no começo, depois você vai entender quando eu começar a explicar de uma forma mais clara. Então vamos entender o seguinte: toda vez que Satanás for trabalhar na sua mente, ele vai fazer com que você racionalmente entre num litígio, entre numa situação que não é sua, que é de Deus. Toda vez que ele for trabalhar com a sua mente, ele vai fazer você pensar sobre coisas que você não pode. Você não pode pensar sobre mandamentos. Você não pode pensar sobre ordens de Deus. Pensar, que eu estou dizendo, é levar em consideração, levar em questionamento. Não pode, é ordem. Você não considera se obedece ou não. Você não precisa entender, você não precisa aceitar. Deus mandou. Então a primeira estratégia dele é fazer e despertar em você uma entrada proibida. Você começa a entrar na questão de Deus, que é a ordem. Neste mesmo ponto de mente, ele te dá convicções assertivas e certezas na sua mente, contrário à Escritura. Ele te convence de uma forma contrária. Aqui Satanás entrou na mente de Eva. Agora ele vai entrar na região dos sentimentos. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos. Ele usa duas palavras assertivas e poderosas. Deus sabe. Desperta em Eva uma certa curiosidade, um certo interesse naquilo que Deus possuía. Porque o conhecimento que ela não tinha. A árvore era denominada conhecimento do bem e do mal. Desperta nela o caráter do conhecimento, porque Deus sabe, Deus sabe que no dia em que eu comer dessa árvore, olhos vão se abrir. O que eu tenho que ver que eu ainda não enxerguei ainda? Nesse momento ele captura os sentimentos dela com respeito à realização de... olha aqui minha mão, Deus sabe. Bom, se Deus sabe, eu também posso saber. Deus sabe que no dia em que dela comerdes, aí ele mata a charada na última frase. Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos. Deus sabe o que eu não sei. Deus conhece o que eu não sei. Começa-se então a parte da cobiça. Aí ele termina a frase do versículo dizendo assim, versículo de número 5. E sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Eu vou ser como Deus? Neste momento, a corrupção dos sentimentos de Eva, de cobiça, de possuir, começa a acelerar-se. E por última atacada, ele despertando a mente, despertando o coração, consequentemente desperta a vontade. Versículo 6, e viu a mulher que a árvore era boa, aí começam os adjetivos, para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento. Tomou do fruto e comeu. Só para que nós recapitulemos o início dessa meditação dessa noite. Satanás trabalha nos 3 estágios da sua alma: mente, sentimento e vontade. Quando ele abre a mente, o coração abre e a vontade abre. Quando ele corrompe a mente, corrompe a faculdade emocional e corrompe a faculdade da vontade. Essa é a obra de Satanás. Ele chega para ela, causa uma interação
no mandamento, não era ainda uma desobediência, mas era um certo interesse para que ela entrasse num assunto que não era dela, causando nela uma convicção mentirosa: certamente você não vai morrer. Segundo plano, ele olha para ela e diz: porque Deus sabe que no dia em que você comer, você vai ser como Deus. Desperta o sentimento nela de querer, de gostar, de cobiça. E, em terceiro lugar, ela olha e deseja a vontade. Eu quero que você vá comigo, nós vamos analisar primeiramente 2 Coríntios capítulo 10, vá lá comigo. Satanás e a luta pelas faculdades humanas. 2 Coríntios capítulo 10. Vamos ler a partir do versículo 1, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 1. Mente. Quando o apóstolo Paulo fala sobre no que pensais, irmãos, em tudo que é puro, santo, agradável, louvor, ele está dizendo que a nossa mente deve ser um lugar onde a ação do Espírito Santo é absoluta. Sua mente, ela pode estar doente. Mente doente, mente obsessiva. Mente doente, mente corrompida pelas emoções. Vamos analisar a mente de Sansão. Sansão tinha uma mente totalmente contaminada pelo seu emocional, pelos seus sentimentos. Você precisa entender que quando a corrupção é instalada, as 3 faculdades se corrompem de uma maneira concomitante. Quando Deus vai salvar alguém, quando Deus vai despertar alguém, ele precisa despertar alguém e ele tem que despertar alguém pela mente. Pela mente, pelo racional. Por isso, quando o apóstolo Paulo diz aos romanos, ele diz assim: vamos prestar a Deus um culto racional. Sua mente tem que ser firme e forte. Tem que ser firme e forte. O coração de Sansão era totalmente dominado por um complexo de inferioridade, por uma situação prematura, por sentimentos prematuros. E Sansão deixava tudo aquilo sair para fora, tudo aquilo ser externalizado de uma certa maneira que era absurda. E a mente de Sansão, se você olhar para Sansão, você fala: gente, esse moço é burro. Sabe, tipo musculoso e burro? Por quê? Porque quem governava Sansão eram os sentimentos dele. Totalmente os sentimentos dele. Ele não tinha uma atitude assertiva, ponderada. Você não vê esse moço pensando uma vez. Eu desafio você a olhar para a Escritura e encontrar um raciocínio lógico de Sansão. Procura um raciocínio lógico de Sansão. Não, peraí, eu vou comer o mel desse leão, eu não vou contar para o meu pai. Mas peraí, por que eu não vou contar para o meu pai e minha mãe? Você não vê o raciocínio. Peraí, eu vou fazer esse jogo aqui, essa dinâmica, essa pegadinha com os filisteus, mas peraí, gente, eu não posso brincar com esse povo é perigoso, nós estamos tributários desse povo. Não, do comedor saiu comida, do forte saiu doçura. Eu vou brincar, Você não vê ele uma vez usando a inteligência. Por quê? Porque ele era um moço, um homem, que os sentimentos governavam. Que a faculdade emocional dele era totalmente doente. Ele não pensa. Você não vai encontrar na Escritura um raciocínio. O contrário, quando você olha para Neemias, o homem só pensava. Olha para aqueles que tiveram êxito na Escritura. Você acha que quando Daniel chega na Babilônia, Daniel não teve medo? Você acha que Daniel não ficou triste por se tornar um eunuco de estrangeiros? Ser castrado, servir a inteligência dele e os dons que Deus estava dando para ele, também servir para a Babilônia. Você acha que ele não ficava triste? Mas ele tinha o quê? Ele tinha cachola, ele pensava. Você acha que José, quando chegou no Egito, a Bíblia diz que José era chorão, ele viu os irmãos, chorou, e chorou, e chorou. E quando os irmãos se prostraram aos pés dele, ele lembrou do sonho. Você acha que quando ele chegou no Egito, ele chegou sorrindo? Não. Ele chegou feliz da vida? Não. Ele tinha tristeza, ele tinha sentimentos, só que ele lutou. Ele tinha um racional, onde ele litigava contra os sentimentos, contra a alma. Ele pensava. É o raciocínio. Nunca se viveu numa era onde os sentimentos fossem tão importantes. Você sabia que nunca
Nunca. Em gerações, os sentimentos governaram. Nunca. Nunca. Sempre. Em toda a cultura, em toda a geração, era o racional. Lembra da história do brasileiro que um fio de barba? Lembra da história? Lá, a venda da esquina, um fio de barba valia por quê? Porque não importava aquele homem o que ele sentia, se ele passava fome dentro de casa, se ele via os filhos dele, o fio de barba dele, a palavra que ele dava, ele tinha que fazer sacrifício, ele passava por cima do que sentia para fazer valer a palavra dele. Só que, o que acontece? A geração está fraca, nós somos a geração mais fraca que já houve sobre a terra, nós somos a geração mais débil, nós somos a geração mais desafortunada. Por quê? Porque tudo para nós é o sentimento, tudo para nós é o que nós sentimos, e Satanás ama isso. Por quê? Porque ele levantou o governo emocional. Nunca uma geração foi dada tanto aos sentimentos quanto agora. Nunca. Tudo é o que você sente. Se você está com raiva, você expressa, você faz ações de raiva. Você está feliz, você expressa ações de alegria. Se você está triste, é tudo. Você não tem. Tem gente que ele anda pelado por aí, pelado emocionalmente, nu emocionalmente. Você cobre o seu corpo, cubra a sua alma. Como Paulo diz, a partir de hoje, ninguém vai nos conhecer. Ninguém vai olhar para você e vai discernir você. Por quê? Porque você vai estar em Cristo. Você vai estar na cruz. Voltando. Por que José conseguiu chegar onde chegou? Todas as vezes que Davi agiu, pelo coração ele se deu mal. No censo, Batseba, piedade de Absalão, todas as vezes. Todas as vezes. E nós somos a geração do coração. Nós somos a geração do coração. O coração, ele até se tornou um símbolo de amor. Não tem? Você vê a figura de um coração, o que você pensa? Amor, quando você manda um coração para uma pessoa, assim, fica assim, puf, puf, né? O coração. O coração virou a linguagem. A linguagem. Não é mais um cérebro, é o coração. Por quê? Porque nós somos totalmente emocionais. Somos totalmente fracos e totalmente doentes. A Bíblia diz assim, na batalha de Satanás pela sua mente, em 2 Coríntios capítulo 10. Além disto, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. Eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente e ousado para convosco. Rogo-vos, pois, que quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns, que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Ele disse assim, vocês dizem que quando eu estou com vocês, eu sou mais manso e tranquilo? Eu sou porque eu não quero ser desagradável. Em carta, existe uma necessidade de ser mais incisivo. Mas se vocês quiserem a minha presença desagradável, eu posso oferecer também, Paulo estava dizendo aos Coríntios. Agora, presta atenção. Porque andando na carne, nós não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Bom, o apóstolo Paulo usa uma linguagem aqui estrutural. Fortalezas eram grandes muralhas que se faziam ao redor das cidades, para impedir a invasão inimiga. Então, presta atenção na linguagem que ele está falando. Ele está falando uma linguagem estrutural. Ele diz assim, que as nossas armas, elas não são carnais, elas são poderosas em Deus e destroem as fortalezas. Que fortaleza? Feita destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então ele diz assim, que as fortalezas de Satanás, feita ao redor da nossa mente, é duas coisas. Diga aí, o que é? Argumento e altivez. Ataque de Satanás na sua mente. Argumento e altivez. Argumento e altivez. Ele vai argumentar com você na sua mente, te dando segundas opções, te dando pensamentos secundários. Esses pensamentos começarão diminutos, apoucados,
pequenos, e conforme ele vai dilacerando a sua mente, eles vão crescendo por causa da altivez. Todos os pensamentos de Satanás têm soberba, têm altivez. Que altivez é essa? Ela faz com que você se insurja contra a palavra. Os argumentos de Satanás faz você acreditar que é possível conseguir, que é possível alcançar sem a palavra, sem obedecer. Então, argumenta com você, colocando uma segunda linha. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tem a palavra, tem o mandamento. Satanás coloca uma linha paralela. Bem pequena, bem sutil. Aparentemente não parece ter ameaça nenhuma. Só que a altivez desse pensamento paralelo começa a crescer. Começa a crescer, a fomentar dentro de você. E começa a sucumbir o evangelho. Começa a sucumbir a palavra. Isso aí ele faz quando ele joga um dardo inflamado na sua mente. Por exemplo, tem uma palavra, a palavra do Senhor. Tá, esse é o mandamento. Obedeça. Ponto. Não se questiona, não se argumenta, não se entra nessa questão. E então ele vai sutilmente um raciocínio paralelo, bem sutil. E isso vai com altivez crescendo. E aí o apóstolo Paulo diz assim: tudo isso se levanta contra o conhecimento de Deus. Agora, como que você vence o ataque de Satanás? Está na última parte do versículo 5. Vamos lá. Como você vence o ataque de Satanás na sua mente? Satanás se levanta com argumento altivo, para fazer com que você tenha raciocínios paralelos ao evangelho. Isso começa sutilmente, pouco a pouco vai dominando a sua mente. Como é que você vence o ataque de Satanás na sua mente? Vê a parte do versículo 5. Levando, ele usa uma linguagem de escravo. Cativo, toda obediência ou ensinamento todo entendimento Então, de que maneira você vai ter uma mente saudável e livre do ataque de Satanás? Diga, repita. Cativo, preso, todo entendimento a quê? Subordinado à obediência de Cristo. Você não entende nada, você não pensa nada, você não raciocina nada, você não sonha nada, não imagina nada, se não estiver aprovado por Ele. Acabou. Não tem infiltração satânica. Satanás começa com um raciocínio paralelo. Não, é Deus. É o que a palavra manda. Por isso a necessidade de você conhecer a Escritura, para desbaratar qualquer raciocínio paralelo. Se Satanás conseguir a sua mente, ele já corrompeu todas as outras duas faculdades. Se ele conseguir levantar um raciocínio paralelo, e ele começa de uma forma muito sutil, de uma maneira muito insinuada, mas apequenada, com uma certa indução. Como é que é mesmo que Deus falou? De todas as árvores você não pode comer? Como? Claro que você não vai morrer. Então ele entra com uma convicção e uma certeza, fazendo com que você abandone a palavra e você opte por aquilo que ele disse, totalmente equivocado. Muitos crentes estão equivocados, achando que estão dentro da verdade, estão com suas convicções geradas pelo inferno, estão achando que estão certos. Quanto que você vê isso na Bíblia? Quanto que nós poderíamos citar mentes corrompidas? O apóstolo Paulo diz consciência cauterizada. Quando Pedro disse para Jesus, eu vou contigo até a morte. O que aconteceu na mente dele? O que Pedro acreditava? Ele acreditava no que ele estava sentindo. Ele sentia um amor por Jesus Cristo. Ele sentia. Mas a convicção dele era errada. A convicção dele estava contra aquilo que Jesus estava falando. Jesus estava falando, então o entendimento dele devia se subordinar. Aquilo que Jesus estava falando, é Jesus quem conhece você, você não se conhece. É o Senhor quem te conhece e Deus ama você.
E Deus não quer que a sua mente seja uma mente escrava dos seus sentimentos, seja uma mente dirigida por Satanás. Jesus quer que o Espírito Santo dirija a sua mente e ensina que a sua mente precisa obedecer ao Evangelho, obedecer à palavra de Deus. Diga, eu entendi. Quero que você vá para a segunda parte comigo. Vá comigo em Tiago, capítulo 4. A psicologia, ela cria nomes, e com esses nomes ela cria desculpas para distúrbios emocionais dos crentes. Por exemplo, eu sou sanguíneo. Sabe como é que Jesus chamava a característica sanguínea de Pedro? Desconversão. Quando você se converter. E aí? Eu sou sanguíneo. Como que Jesus chama sanguíneo? Desequilibrado. Externalizado. Uma pessoa imatura. E a psicologia criou. Tá. Aí os crentes dizem, não, porque eu sou sanguíneo. Ele não tem mais aquela necessidade de crescer, de mudar, de melhorar. Ele simplesmente se rotulou, porque a psicologia rotulou ele. E aí tudo bem, eu sou sanguíneo, eu vou falar o que eu quero. Eu sou tempestuoso, e eu sou fleumático, eu sou melancólico, eu sou colérico. Ah, pelo amor de Deus, nós somos de Cristo. Então nós precisamos agora rotular a nossa personalidade caída. O nosso ser totalmente desinformado do Evangelho, e vamos rotular tudo isso. Hein, irmãos? Temos características diferentes, isso é óbvio. Por causa da dose, por causa da historicidade de cada um de nós. Todos nós somos diferentes, mas todos nós precisamos de uma só jornada, um só caminho. Nos tornar parecidos com Cristo. E isso nós temos que abnegar e morrer todos os dias. Muito fácil. Você dizer, não, eu sou assim porque eu sou colérico. Sou uma pessoa, sou nervosa. Quer dizer que a psicologia diz que você é colérico, e Jesus diz que você é irado, não ireis, não coloque o sol sobre a sua ira. Paulo diz em Efésios 4, 27, não deis lugar ao diabo, e a palavra é secundária, e a psicologia é o que você assume. E aí? Bem-vindo à geração dos débeis, dos fracos. Bem-vindo à geração daqueles que se conformam com este mundo. E Paulo diz, não tomei a forma deste mundo, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, cada vez mais você vai conhecendo Deus, aprendendo a Escritura, aprendendo a palavra, dizendo, peraí, eu estou muito aquém daquilo que foi planejado para mim. O Senhor planejou a imagem e semelhança. Satanás acabou, ele tirou o homem do Éden, ele tirou a imagem e semelhança. Jesus veio resgatar a imagem e a semelhança de Deus em nós, transformando-nos a identidade dele. Jesus resgatou-nos. O diabo veio e nos roubou do Éden. Jesus veio trazer um jardim dentro de cada um de nós, onde existe paz, alegria, onde existe ânimo, onde existe festa do céu. Satanás veio e tirou aquela imagem de Deus no ser humano. Jesus veio e trouxe de volta. Agora o Espírito Santo está em nós, edificando-nos para nos transformar à imagem e semelhança de Jesus Cristo, para nos parecer com o Filho de Deus. Jesus morreu na cruz para resgatar a nossa identidade primária, o plano primário de Deus. E Jesus quer ser o dono do seu coração. E Jesus quer governar sobre o seu coração. E Jesus quer que seus sentimentos sejam sentimentos que estejam diminutos, comparados às virtudes sagradas. Quero te explicar uma coisa. Todos nós temos dentro de nós sentimentos e virtudes sagradas. O que são virtudes sagradas? São habilidades que Deus nos deu para que pudéssemos nos relacionar com Ele. E os sentimentos foram dados para que nós nos relacionássemos com o ser humano. O que são virtudes sagradas? Confiança, dependência e amor primário. Amor absoluto, sem reservas. E o que são sentimentos? Alegria.
Onde você, com a sua alegria, alegra o próximo. Você não pode alegrar a Deus com a sua alegria. Você alegra a Deus com a sua oração, com a sua adoração. Sentimentos, a sua paz. Tantos sentimentos. Só que os sentimentos, eles têm que ser menores do que as virtudes divinas. Por quê? Porque se os sentimentos forem maiores do que as virtudes divinas, o medo vai ser maior que a fé. A insegurança vai ser maior que a confiança. As paixões, ilusão e euforia vão ser maior que o primeiro amor por Deus. O que acontece com os crentes é que eles precisam ter tudo à flor da pele. Eles querem que os sentimentos sejam a volúpia. Sejam, se a pessoa não sentir nada aquele dia, você está triste porque eu não sei. É só porque ele não sentiu nada. Nos tornamos tão escravos, tão dependentes e tão viciados nos sentimentos, que nos tornamos totalmente reféns e à mercê deles. As virtudes divinas devem ser elevadas e os sentimentos do tamanho certo. Do tamanho certo. E o que acontece conosco? Os sentimentos são elevados. Tudo a gente sente. Tudo a gente sente. Tudo a gente sente. Por quê? A cabeça já está fraca. Você olhou para algo e você sente inveja. A cabeça já está fraca. Você olhou para algo e você cobiça. A cabeça já está fraca. Você olhou para algo e você sentiu rejeição. A cabeça já está fraca. A máquina racional já está fraca. Não trabalha para destruir os argumentos altivos de Satanás. Não existe mais o conhecimento de Deus sujeito à obediência de Cristo, que fala, peraí. Aí você diz, pastora, mas cadê o Espírito Santo? Onde está o Espírito Santo? Você acha que realmente o Espírito Santo viria como uma varinha de condom e faria em nós aquilo que... Ele é o Espírito Santo, mas ele precisa da espada. E qual é a espada? A palavra. Se não tem a palavra, ele não trabalha. Por isso que Paulo diz, não apagueis o Espírito, não entristeçais o Espírito. Se não tem palavra, o Espírito Santo não trabalha. Se não tem palavra, o Espírito Santo não trabalha. Não tem como ele convencer, não tem como ele guiar, não tem como ele dirigir, não tem como. Não tem como ele fazer lembrar o que você não sabe. Não tem como ele ensinar você, se não existe a palavra de Deus, a base da palavra de Deus. E aí você diz, pastora, cadê o Espírito Santo? O Espírito Santo está esperando que você se dedique, que você conheça Deus, que você busque mais a Deus, que você se interesse por esse amor pela sua vida. Aí, os seres humanos começam a viver um conto de fadas. Do lado de fora, eles criam pequenos jardins, onde existem os seus amigos, amados, amigos, colegas, adoradores, pessoas que os aceitam e seu núcleo de amizade, abandonando o lado de dentro. Onde é que Jesus mora? Onde é que Jesus mora? Responde para você mesmo, onde é que Jesus mora? Jesus está dentro de você falando, cadê você? Quando é que você vai vir? Aquilo que diz Isaías, porque vim eu e ninguém apareceu, porque falei e ninguém respondeu. O Senhor está falando dentro de você, mas cadê você? Você está do lado de fora, sentindo, tendo vontades, vivendo as suas fantasias, vivendo as suas amizades, os seus conceitos. Onde é que está o tempo que você tem para parar, ficar quietinho e pensar na sua vida e olhar para você, olhar para dentro de você? O que você está fazendo da sua vida? O que você está construindo para você? Jesus está chamando você, dentro de você. É aquela questão, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz... Jesus está chamando você, volta para dentro do teu coração, volta para dentro da tua alma, vamos conversar, vamos aprender, vamos crescer, vamos melhorar a sua alma. A Bíblia diz, possuir a sua alma, possuir a sua alma. Você está entendendo o que eu estou explicando para você? Sempre é, quem gosta de mim, quem me ama, quem eu agradei, quem eu desagradei. É uma fome que não acaba nunca. É uma fome de gente.
É uma fome de sentimento, é uma fome. É uma necessidade de existir do lado de fora. É uma necessidade de criar vínculos do lado de fora e abandonar o lado de dentro. E você e Deus, como é que está a amizade? Tá, com seus amigos está tudo ok, mas e a sua amizade com o Espírito Santo? E a sua amizade com Jesus Cristo? Ele morreu por você. Como é que está a sua amizade? A sua mente, todo o seu entendimento sobre a vida, sobre tudo, está sujeito à obediência do mandamento de Cristo? E seus sentimentos, como é que estão? Satanás disse para Eva: Deus sabe que no dia em que você comer, os seus olhos vão se abrir e você vai ser como Deus. Que promessa que ele fez a ela. Tiago capítulo 4, versículo de número 1. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós, porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Tudo é o que se gosta. Tudo é o que se gosta. Só come o que gosta, só faz o que gosta, só vive do jeito que gosta. O que você faz porque deve? Porque é obrigação sua, dever para com você, dever para com a sua alma. Ah, eu não orei porque não deu. Mas o que você gosta, você fez hoje. O que você gosta, você fez. O que você tem algum interesse secundário, você fez. E esse interesse secundário foi para mostrar para os outros. Sempre é assim. O que você fez para construir sua alma? O que você fez para poder estruturar sua alma, para amadurecer sua alma? O que você fez? Essa é a grande questão. O que você tem feito para você? Aqui dentro da sua alma, dentro do seu coração. O que você tem feito que vai para a eternidade? Que vai com você para a eternidade. O que você está trabalhando, o que você está conquistando, o que você está construindo. Que é dentro de você. No que você está se ajudando, no que você está se melhorando, o que você está conquistando, o que é realmente para a sua alma, o que é realmente para você, se tornando uma pessoa melhor. Ele diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ele fala do adultério, por quê? Porque vivem duas realidades. Uma realidade com Deus e outra realidade com a concupiscência. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura que o Espírito que habita em vós tem ciúmes. Antes ele dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça ao humilde. Tiago fala aqui da raiz de todo sentimento inócuo, indevido. Soberba, 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 soberba. Todo pecado que você olhar na Bíblia, a raiz é a soberba. Eu desafio você, qualquer pecado que você olhar, a raiz é a soberba. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aí ele fala, a única maneira de nós nos livrarmos de um coração dúbio, de um coração ensoberbecido, de um coração que contemple, de um coração que quer ser Deus. Quando é que o seu coração quer ser Deus? Diga para o seu irmão. Diga, quando você acredita no que você sente. Você quer ser Deus. Quando você acredita no que você sente, você quer ser Deus. Quando você crê no que você sente. E a Bíblia diz que o coração é enganoso, mas os crentes não se alteram por causa disso. A Bíblia relata erros por causa de ouvir o coração. O coração de Jeroboão disse assim, você vai perder o povo, faz ídolo, fez. A grande questão que você precisa entender, a promessa que Satanás disse para Eva, você terá um coração que vai sentir, que vai ser forte, que vai ter força, ebulição, desejo. Então desperta o desejo. Existe uma maneira de você vencer seu coração. Qual é? Versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus,
Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo. Purificai o quê? Uma hora ama a Deus, outra hora ama o mundo. Uma hora. Coração dúbio. Não acredite no que você sente. Seus sentimentos são mentirosos. Acredite no Espírito Santo. Não seja dirigido pelos seus sentimentos. Não seja guiado pelo que você sente. Não seja viciado em alegria. Existem momentos que Deus quer entristecer você. Paulo diz, a tristeza de Deus opera a salvação. Onde Deus vai fazer você pensar e raciocinar de como está a sua vida, de como está a indução dela. E ele diz assim, senti as vossas misérias, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Diga assim, eu só vou vencer o domínio dos sentimentos se eu praticar esse exercício espiritual. Sujeitar a Deus, resistir a Satanás, limpar as mãos, não ter mais obras, dúplica, de duplicidade, ou seja, ora isso, ora aquilo, e chorar, prantear, confessar a miséria diante de Deus. O que é miséria? Miséria é pecado, pastora? Não necessariamente. Miséria aonde falta Deus, onde falta a virtude sagrada, onde falta o Espírito Santo. Confesse as misérias e então você vence o seu coração. Terceira faculdade que Satanás possuiu, e viu a mulher que a árvore era boa para dar entendimento, agradável aos olhos e desejável. Eu quero que você vá comigo em Gálatas, capítulo 5. Coríntios, Gálatas, vamos lá. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Vontade. Quando Deus olha para Caim, Deus faz um gráfico para Caim muito simples. Você lembra do gráfico? Ora, se você tivesse feito bem, você teria aceito. Aí Deus faz um gráfico para ele. O pecado jaz à porta. Sobre ti será o seu, cabe a ti dominá-lo. Quando a sua mente foi corrompida, seu coração corrompido, você vai ter que dominar sobre o seu desejo. Então, eu acredito que você deve ter uma jaula dentro da sua casa. E aí você vai ter que ter uma chave. E você se tranca dentro dessa jaula, literalmente, e joga a chave fora. Porque quando Davi teve desejo, ele não dominou. Quando Sansão teve desejo, quando Moisés quis bater na rocha, qual é a única pessoa que pode te ajudar a dominar um desejo? Quando a sua mente já foi corrompida e quando o seu sentimento já foi comprometido. Qual é a única pessoa que pode ajudar você? A única pessoa que pode ajudar você. Por isso que a igreja atual, desprezando o Espírito Santo, ela está desprezando a única chance que ela tem de ser arrebatada. Quem despreza o Espírito Santo está desprezando o próprio arrebatamento. A Bíblia diz em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, digo, porém, andai em... Por que o apóstolo Paulo usa a expressão andar em espírito? Ele está falando de andar de jornada, ele está falando de posicionamento, ele está falando de uma atividade contínua. Então ele usa a expressão andai. Ele diz andar em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Por quê? Porque a carne cobiça contra e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o quê? Quereis. O querer já está corrompido. A vontade já está corrompida. Então o Espírito Santo vai combater. Ele vai te ajudar. Para que você não faça o que você quer. E aí você precisa de humilhação. Aí você precisa de jejum. Aí você precisa buscar a Deus. Por quê? Porque aquele pensamento que era paralelo, que era apoucado, cresceu e dominou sobre você. Aquele sentimento que já existia dentro de você, de raiva, de vingança, de soberba, já cresceu, já está predominando, e o desejo já está à porta. Você vai ter que dominar. Você só tem uma pessoa para contar, o Espírito Santo de Deus. Ele é o único que pode te ajudar. É o único. Ele é o único. Agora eu quero dizer uma coisa para você. Quando chega já na fase do desejo, é muito complexo.
Por quê? Porque a mente está dominada e o coração está dominado. E o desejo é só o resultado do comprometimento da mente com o pecado e do coração com o pecado. Aí vem o desejo. Então eu quero te dar um conselho. Tudo vai começar na sua mente. Tudo vai começar na sua mente. Tudo vai começar na sua mente. Jesus diz na parábola da semeadura, não compreendendo. Quando não se entende a Escritura, vem Satanás e traz as complexidades do terreno. Satanás olhou para Eva e disse, é assim que Deus disse, toda árvore do jardim vocês não podem comer? Trouxe a ela para o mandamento. Ele não tinha que fazê-la entrar numa... Você não pode entrar no litígio dos mandamentos. Mandamento é para obedecer. Não é para ser averiguado, não é para ser questionado, não é para ser analisado. É uma ordem. Deus manda e ponto. Quando Satanás começa a criar questões paralelas ao mandamento, ele já começa uma entrada na sua mente. Ele vai atrair a sua curiosidade. Ele vai atrair as interrogações. Ele vai fazer com que você aceite o pensamento paralelo como verdadeiro. E ele vai trazer convicções mentirosas. Existem muitas pessoas dentro das igrejas com convicções caminhando para o inferno, mas convicções satânicas. Ela acha que está certo, ele acha que está certo, sendo que está errado. Por quê? Porque um pensamento paralelo começa de uma maneira muito sutil e vai ganhando uma proporção gigantesca. Quando vê, o crente já está convencido do erro, do pecado. E então vem o sentimento. O sentimento se corrompe. O sentimento, ele faz o florear, ele joga os ideais, os sonhos, o prazer, e o prazer, a busca pelo prazer, joga a vontade e o deleite. No Éden, Satanás corrompe as 3 faculdades humanas. Eu queria perguntar uma coisa para você, para nós terminarmos. Por que Satanás quis fazer tudo isso? Tirar o homem do Éden e corromper as faculdades que Deus havia dado para o homem. Deus criou a mente do homem para ser obediente a ele. Deus criou o coração, a área sentimental do homem, para que o ser humano pudesse relacionar-se bem com o ser humano e ter as virtudes sagradas para com Deus. Deus criou a vontade do homem para que o homem pudesse obedecê-lo. Por que Satanás quis as 3 faculdades do homem? Por quê? Você sabe? Sabe? Quero perguntar uma coisa com você, para você. Satanás pode atacar Deus? Satanás pode destruir Deus? Satanás pode ofender Deus? Pois é. Vamos supor que uma pessoa do seu trabalho, uma pessoa do seu convívio, ela não pode atacar você, ela não pode destruir você, ela não pode ofender você, mas ela vai na sua criança e faz a sua criança. O que ela está fazendo? Hein? Ela vai no seu filho, que ainda é indefeso, menor, e faz. O que ela está fazendo com você indiretamente? Os filhos de Deus é o que Deus mais ama. E Satanás sabe que ele não pode destruir Deus. Mas se ele destruir um filho de Deus, ele sabe que ele não pode ofender e nem atacar a Deus. Mas se ele puder manipular um filho de Deus, é uma guerra, é uma batalha. O Espírito Santo, como agente do céu, agora nessa dispensação, brigando com Satanás. Quem é que vai ganhar a luta? O Espírito Santo ou Satanás? Quem que vai ganhar? Quem que ganhou a batalha quando Satanás mostrou Batseba para Davi? O Espírito Santo ou Satanás? Quem ganhou? Satanás. Quem que ganhou quando Deus estava evangelizando Caim? Deus ou Satanás? Quem que ganhou quando Satanás tentou José na casa de Potifar? Quem ganhou? José foi tentado na casa. Quem que ganhou quando Daniel chega na Babilônia e resolve não comer dos manjares do rei, arriscando a própria cabeça? Quem que ganhou? Deus ou Satanás? Qual a diferença desses 4 homens? Aqui, ó. Aqui, ó.
aqui. José era jovem, com os hormônios à flor da pele. Não tinha mulher, não tinha relação sexual. Davi tinha quais mulher queria. Quem ganhou? Por quê? Quem que estava em defasagem? José. Mas quem ganhou? Por quê? Quem ganhou? Sua mente. Prestai a Deus um culto racional. Sua mente saudável, equilibrada, pacífica. Análise, observação, discernimento, inteligência. Uma mente saudável, uma mente saudável, uma mente saudável domina qualquer coração, domina a vontade, uma mente saudável. Por isso que a Bíblia diz, prestai a Deus um culto racional, no espírito da vossa mente, renoveis do espírito da vossa mente. Sua mente é a maior caça de Satanás, é o maior trunfo de Satanás, é a sua mente. E é por isso que você precisa ter o seu entendimento subordinado a Cristo. Eu gostaria que você ficasse de pé. Essa é uma mensagem um tanto complexa. Toda mensagem que fala de estratégias satânicas é complexa. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria que você analisasse uma questão. Se você é alguém muito lógico e assertivo no seu pensamento direto, isso é perigoso. Porque seus pensamentos não podem ser provenientes da sua visão e da sua ótica secular. Seus pensamentos devem ser resultados da Escritura. Se você é alguém muito lógico, racional, rápido, que deduz rapidamente porque você olhou e já deduz, você precisa converter a sua mente. Porque os seus pensamentos, eles não devem derivar do lado de fora. Eles devem vir do lado de dentro. Tudo que você olha tem que ser com um olhar de inteligência, de discernimento e de misericórdia. Tudo que você olhar aqui fora é de uma forma secundária e não primária. Eu quero falar com você neste momento que tudo que você olha, você já tem uma opinião formada de imediato. Peça perdão a Deus. Sua mente está corrompida. Sua mente está corrompida. Você tem uma necessidade de concluir tudo que você vê. Você tem uma necessidade de tudo que você olha do lado de fora, você já tem uma conclusão exata. Peça perdão a Deus e fala: Senhor, a minha mente está doente. A minha mente está doente. Sua mente deve ser serva da Escritura e da Palavra. Você deve olhar para este mundo aqui fora, sem ter necessidade de ter conclusões. Você deve ouvir primeiro o que Deus está dizendo sobre o que você está vendo. Você primeiro deve olhar para a palavra deve gerar o seu raciocínio e dizer o que é. Isso é isso, meu filho, isso é isso, minha filha. E o Senhor vai te mostrando. Quem sabe você está com a mente doente. Seus olhos têm fome de informação e tudo que você olha, você já tira a informação, já deduz, já conclui. Você mesmo. Baseado na sua personalidade, baseado na sua história, baseado naquilo que você acredita. Fala: Espírito Santo, me dê uma mente de Cristo. Eu quero ter uma mente onde o Senhor vai induzir os meus pensamentos. O Senhor vai dizendo: isso é isso. Eu quero que o teu Espírito Santo me diga o que é. Eu não quero concluir o que é, pela minha ótica humana, pelo meu julgamento humano. Diga isso ao Senhor. Senhor, eu não quero mais ter uma mente escrava. Eu não quero mais ter uma mente que pensa que é Deus. Eu não quero mais ter uma mente que pensa que é Deus. Eu não quero mais ter conclusões minhas. Eu não quero mais ter induções minhas. Eu quero ouvir a sua voz falando dentro de mim. Eu não quero ter fome, onde os meus olhos são famintos. E para tudo que eu olho eu tiro uma conclusão. E para tudo que eu olho eu quero informação. E para tudo que eu olho eu já concluo.
Senhor, eu quero ser saciado do lado de dentro de tal forma que quando eu olhar para o mundo aqui fora, eu não possa ter fome. Eu não possa ter fome. E eu possa ouvir do Senhor dizendo: filha, filho, é isso. É isso. Diga para o Senhor: Senhor, eu quero ter um coração que as virtudes sagradas sejam altas e elevadas, e os meus sentimentos secundários. Eu quero que a confiança no Senhor, que a dependência do Senhor e que o amor primário sejam as virtudes sagradas que abençoe os meus sentimentos. Eu queria que você imaginasse agora. Imagine agora as virtudes sagradas, gigantes na sua alma, com as mãos estendidas abençoando os seus sentimentos. O amor primeiro, ensinando você a amar o teu próximo como a ti mesmo. A dependência de Deus, ensinando você a ser pacífico para com o seu próximo, a não cobrar, não julgar. A confiança em Deus, fazendo com que você seja segurança, fonte para as outras pessoas. Diga: Senhor, eu quero ser abençoado pelas virtudes sagradas. Diga para o Senhor agora. Diga: Senhor, eu quero que os meus sentimentos que foram me dados para relacionar-me com o próximo sejam abençoados pelas virtudes sagradas. Eu quero confiar em Ti em primeiro lugar. Eu quero depender de Ti e eu quero amar-te acima de todas as coisas. Essas são as virtudes sagradas que o Senhor colocou em mim. São capacidades que o Senhor colocou em mim. São virtudes do Teu Espírito Santo em mim. E eu quero que os meus sentimentos sejam menores que as virtudes sagradas. Eu quero que você diga isso agora. Diga: eu preciso que as virtudes sagradas sejam maiores que os meus sentimentos. Eu quero confiar em Deus acima de tudo. Depender só de Deus e amar Deus em primeiro lugar, para que Deus abençoe os meus sentimentos para com o meu próximo. Diga isso agora em nome de Jesus. Diga: Senhor, eu quero me converter nesta noite no meu coração. Eu quero me converter no meu coração, Senhor. Eu quero que o meu coração sirva ao Senhor. Eu não quero ser amado, eu não quero amar, eu quero amar o Senhor em primeiro lugar. E as outras coisas vão ser acrescentadas. Agora eu quero que você fale com Deus a respeito da sua vontade. Fala para o Espírito Santo que Ele é seu amigo. Quem sabe hoje você está com uma vontade que não é de Deus. Você está com um desejo que não é de Deus. Fala para o Espírito Santo: me ajuda. Me ajuda, eu não quero pecar. Eu não quero transformar isso em obras. Eu não quero transformar isso em pecado. Me ajuda, Espírito Santo. Peça ajuda agora, em nome de Jesus. Fala: Senhor, eu quero mais da Tua palavra. Eu quero ter uma mente mais firme, porque eu não vou aceitar que o desejo me domine. Eu não vou aceitar que o prazer me domine. Eu não quero ser escravo de prazer. Eu não quero ser escravo de deleite. Fala para o Senhor agora sobre a sua alimentação, onde você come só o que você gosta. Fala para o Senhor agora: Senhor, eu sou péssimo, não tenho disciplina nem para comer, Senhor. Não gosto de legume, não como legume. Não gosto de verdura, não como verdura. Não gosto de fruta, não como fruta. Fala para o Senhor: Senhor, até nisso eu sou pecador. Até nisso, Senhor, até na minha alimentação, eu só como o que eu gosto, eu só bebo o que eu gosto. Eu sei que às vezes eu não posso comer uma coisa, mas eu não resisto e como, e como, e como. Fala para o Senhor agora: Senhor, eu sei que algumas coisas fazem mal para o meu corpo, fazem mal para a minha alma, mas mesmo assim eu faço. Fala para o Senhor dos seus desejos. Fala para o Senhor do seu prazer. Quem sabe você é desequilibrado sexualmente e que você se vende por sexo conjugalmente. Você permite coisas no seu casamento por causa de sexo. Fala para o Senhor: Senhor, eu sou uma pessoa que eu preciso, mas eu preciso ser liberto. Eu preciso da Tua palavra. Fala para o Senhor agora sobre seus desejos, sobre os seus apetites, sobre a sua vontade de se auto-evidenciar, sua vontade de aparecer, sua vontade, é só o que você quer, as coisas são do seu jeito. Deixa o Espírito Santo entrar na sua vida, deixa o Espírito Santo entrar no seu coração, deixa o Espírito Santo entrar na sua alma, deixa Ele entrar. Eu quero que você ponha a mão sobre o seu coração, primeiro sobre a sua mente. Põe a mão sobre a sua cabeça agora. Diga assim comigo: Pai, em nome de Jesus, eu vou ter uma mente escrava de Cristo, obediente a Cristo, em nome de Jesus. Eu não vou aceitar nenhum pensamento paralelo, não vou aceitar nenhuma altivez, nenhum argumento
contra a palavra. Eu quero o capacete da salvação, guardando a minha mente, em nome de Jesus. Põe a mão sobre o seu coração agora. Diga assim: Pai, em nome de Jesus, guarda o meu coração. Que os meus sentimentos sejam pequenos, comparados às virtudes sagradas. Que as virtudes sagradas, a confiança no Senhor, a dependência de Ti e o amor primeiro, abençoem os meus sentimentos. Pai, eu quero ter um coração novo que pertença a Ti. Abençoe as minhas vontades. Eu quero que as minhas vontades sejam convertidas para o meu crescimento espiritual. Me disciplina, me corrige, porque só assim eu serei livre de tão grande transgressão. Eu preciso que as minhas faculdades sejam reconquistadas pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Diga amém. Deus ama você. Às vezes você diz: pastor, essa mensagem é um pouco complicada. Você sabe por que ela é complicada? Porque ela fala de você. E nós chegamos a um ponto da nossa história em que nós pouco nos conhecemos. Então, se possível, ouça essa mensagem de novo. Analisa, observa. Porque as 3 faculdades que Jesus te deu, que Deus te deu, Jesus precisa reconstruir. Amém? Deus te abençoe, vá em paz, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor com uma canção.